Então, meu trabalho atualmente como pesquisadora no campo da educação faz parte de um grupo na linha de pesquisa Educação, Desenvolvimento e Tecnologias, que é uma linha muito recente no nosso programa. Nós fizemos uma mudança curricular bem interessante nesse caminho, que foi amadurecida nesses últimos 4 anos. E meu objeto de pesquisa, ao longo desses últimos 13, 14 anos, são os estudos feministas e os estudos de gênero. E minha tentativa, nesse momento, como projeto de pesquisa, é as discussões em torno do trabalho do artesanato brasileiro. Então, nós temos um projeto de pesquisa que trabalha alguns dados quantitativos, né? Porque nosso olhar, nesse momento, está em torno da realidade do Rio Grande do Sul, onde nós temos um dado aí pela Casa do Artesão, 74 mil artesãos cadastrados, 58 mil são mulheres e 16 mil são homens. Então, só por esse dado, nós já temos a noção de que a maioria dessas artesãs, né, tem uma realidade de experiências entre mulheres. E o nosso foco, então, acaba sendo a possibilidade de visitarmos ateliês de trabalho, e a nossa escolha nesse projeto de pesquisa é a tecelagem. O Rio Grande do Sul se caracteriza especialmente pela tecelagem feita num tear básico de pente liso, e depois, mais para frente, vocês vão ver o que significa isso, mas com certeza várias pessoas aqui presentes sabem o que é isso, né? E também é caracterizado pelo trabalho com a lã. Então, o material feito no Rio Grande do Sul tem características muito próprias. E nós, nesse exercício de fazermos a pesquisa, fomos um pouco mais para trás no recorte da pesquisa enquanto história, e vimos, por exemplo, semelhanças entre a alta tecnologia de hoje, que é o computador, com a história do tear. O tear foi justamente o primeiro ensaio da experiência de computador, né? Por quê? Porque em 1801, um senhor chamado Marie-Joseph Jacquard, que não gostava absolutamente do que ele tinha que fazer, porque o trabalho era muito pesado, muito duro na produção da tecelagem, ele inventou, a família era de tecelãs, ele inventou um primeiro tear automatizado, né, dentro das experiências daquela época, ou seja, previamente aí a máquina a vapor, né, que vai fazer toda a diferença na Revolução Industrial. E esse recorte faz com que aquele tear, que hoje em dia nós ainda usamos aqui no Rio Grande do Sul, né, que é o primitivo, então, ele é substituído pela industrialização. Então, nós temos o tear, milenarmente conhecido, o evento do Jacquard, 1801, e temos um evento mais significativo ainda, que é o Charles Babbage, que em 1822 faz a primeira máquina analítica. Mas ele não faz isso sozinho. Ele faz isso com uma mulher que é matemática autodidata, chamada Ada Augusta Byron King. E essa mulher, muito interessante para o nosso recorte de estudo, ela simplesmente fica subsumida durante 150 anos, né, dentro da grande descoberta, na verdade, que ela faz. O que ela faz? O Charles Babbage, quando ele cria essa máquina analítica, ele precisou de uma ajuda no sentido da narrativa, da descrição do que estava acontecendo naquela máquina. E a Ada faz, então, um artigo descrevendo todo esse processo, detalhadamente. Então, ali inicia o primeiro exercício de programação, né, onde aparece essa mulher como a pessoa que registra. Então, é em 1980 que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos é que vai chamar a linguagem de programação ADA como homenagem, então, a essa mulher. Então, essa referência é importante. Por quê? Porque nos nossos estudos a gente tem percebido o seguinte, que o que as mulheres têm feito no mundo da artesania geralmente é considerado por elas mesmas como uma coisa que não vale muita coisa. É uma coisinha para ajudar,
ajudar no orçamento doméstico e ponto, né? E a gente vai percebendo que a história, nos últimos 100 anos, realmente conseguiu recuperar algumas questões com os movimentos sociais, e entre eles o movimento feminista, e por isso não é por acaso que em 1980, nos Estados Unidos, esse reconhecimento acontece, pelo fato de, nos Estados Unidos, o movimento feminista ser extremamente aguerrido e sustentado na perspectiva de fazer a crítica à ciência, inclusive, né? Então, aqui são uns exemplos do que nós tivemos aí entre o século XIX, né, de experiências desses teares, e vejam que bonito que é isso aqui, e o caminho que a gente vai fazer agora, para trás, para o arcaico, como eu gosto de chamar também, né, que é toda uma experiência simultânea entre a alta tecnologia e a tecnologia artesanal. Então, aquele caminho direcionou absolutamente para a industrialização, enquanto que hoje em dia nós também temos o outro caminho, que faz o caminho da volta, né? E o que nós estamos fazendo nesse recorte, enquanto pesquisa do artesanato brasileiro, é olhar um pouco mais para essa perspectiva artesanal. Então, nós fizemos o seguinte: nós estamos visitando, desde 2007, um ateliê na região da Grande Porto Alegre e temos acompanhado. Nosso olhar é pedagógico. Nós queremos fazer a discussão sobre como é que se dá o processo de ensino-aprendizagem nesses lugares de trabalho. E percebemos uma coisa: nós perguntamos muito, sempre, sobre esse processo, e elas muitas vezes se irritavam conosco sobre essa explicação sempre novamente ser feita. Elas diziam: é muito mais fácil fazer do que dizer o que a gente está fazendo, né? Então, ou seja, o conhecimento tácito explicitamente colocado por elas, né? E é justamente esse desafio que nós temos como a possibilidade de pensar que na universidade, na pesquisa, no campo da educação, nós podermos fazer esse processo de sistematização com elas, de preferência, ou seja, metodologicamente a gente tem feito um trabalho de conversa com elas e temos observado a riqueza de produção de conhecimento feita a partir do trabalho delas. E aí, o que a gente faz? A gente, no final de 2009, depois de muitas visitas que nós fizemos, nós propusemos para elas nos fazerem uma oficina de ensinagem de artesanato no campo da tecelagem. E foi então que nós, durante 15 horas, no mês de janeiro, Porto Alegre, vocês conhecem o calor de Porto Alegre, nós fizemos 15 horas de trabalho com elas, onde nós invertemos. Nós éramos aprendizes de tecelãs e elas aprendizes de professoras. E, ao final desse trabalho, fizemos uma roda de conversa no processo metodológico, que a gente tem chamado desse jeito. Fizemos a discussão sobre o que elas, de fato, perceberam que elas sabiam, né? E é impressionante, tudo isso foi gravado, tudo isso é material de análise posterior. A gente percebe a riqueza da percepção delas mesmas sobre o que elas fazem. Então, à medida que nós fomos fazendo isso, nós também fazíamos toda a discussão da parafernália, que é vir com um gravador digital, com máquina fotográfica, com filmadora, e fazer essa devolução também para elas e pensarmos os processos juntas. Então, onde nós queremos chegar com isso? Ora, nós queremos fazer, e nós estamos fazendo, eu já tenho uma terceira e quarta doutoranda agora, uma pesquisando a tecelagem em Minas e a outra o bordado aqui na região de Voti. Nós temos a intenção de organizar e sistematizar esse material dentro de uma política atual de governo, que já vem pelo menos há 12 anos, especialmente por meio do PROEJA, que é o Programa de Profissionalização de Jovens e Adultos, que necessariamente precisa ter condições para analisar quais são as demandas importantes no campo do trabalho para uma população no Brasil altamente fora da sala de aula, no espaço do ensino médio, e que precisa da profissionalização. Então, o que nós descobrimos? Que apenas nós temos 3 cursos técnicos de artesanato no PROEJA, e os 3 estão na região Nordeste, que tem uma produção muito interessante no campo do artesanato. Então, a gente percebe que mulheres que se debruçam num trabalho como esse
buscam voltar à escola, mas elas rapidamente saem da escola novamente. Por quê? Porque todo o conhecimento que elas possuem não é considerado como conhecimento que poderia dialogar, ser tensionado com a escola no sentido da percepção e da aprendizagem dessas mulheres. Então, qual é a nossa discussão? Nós precisamos ter conceitos, nós precisamos teorizar a experiência. Sem fazer esse caminho, que é o caminho lógico da experiência da ciência, essas coisinhas de mulher vão continuar sendo coisinhas de mulher. Nas margens, por isso meu título é Das Margens, e eu gosto muito dessa palavra, porque realmente as margens sempre estão ali, presentes, muitas vezes limitando e muitas vezes sendo ultrapassadas. E essa percepção que nós precisamos ter em relação às próprias mulheres, ou seja, elas, no primeiro momento, é que precisam considerar-se como pessoas que vêm ao longo da história sendo marginalizadas nas suas próprias realidades de experiência de conhecimento. O próprio movimento feminista, por exemplo, por um bom tempo, e por uma necessidade de discussão de protesto político, desprezou a questão do trabalho manual, né, como um dos símbolos, inclusive, porque realmente eram, né, era obrigatoriamente a mulher tinha que aprender a bordar. A história as mãos desocupadas são a oficina da cabeça, né, do diabo, não conhecem essa expressão? Então, isso foi, de uma certa forma, execrado, mas hoje em dia, talvez eu diria, numa quarta onda, nós podemos fazer as pazes com essa discussão e trazer essa experiência para o campo científico, abordando com outras pessoas, assim como a Ada e o seu parceiro fizeram na discussão da produção da linguagem do computador, e que nós fazemos esse caminho do processo ateórico, e com base no Mannheim, dentro de uma discussão que a gente vem fazendo no processo metodológico de pesquisa, buscar fazer a teorização e, com isso, a visibilidade e o reconhecimento desse tipo de ação e de trabalho. Então, à medida que nós percebemos esse caminho, nós fomos fazendo leituras de um sujeito chamado Richard Sennett, que trabalha a articulação entre fazer e pensar. Fazer é pensar. Nós retomamos a leitura de John Dewey. Não tem como não ler John Dewey, né? Ou seja, e aí nós descobrimos um teórico brasileiro, gente, prata da casa, Álvaro Vieira Pinto, com um livro chamado O Conceito de Tecnologia, na área da educação. Pasmem, na área da educação, né? Então, assim, a gente acha que nós não temos prata da casa em relação a isso. Temos. E temos especialmente a possibilidade de olharmos a riqueza que é a produção do artesanato nesse país. Então a gente fica pensando, bom, e a avalanche que nós temos é importante, absolutamente importante, quando a gente pensa na questão das altas e novas tecnologias, elas podem, de mãos dadas, fazer esse movimento entre o arcaico, entre o primitivo, entre o que dá, muitas vezes, esse legado que a Beatriz falava hoje de manhã também, e várias outras pessoas, além do Pacheco, existe um legado que vai e volta, e que dialoga com essa potência que é a alta tecnologia. E, especialmente, na questão do artesanato, a gente aprende a perceber o artífice. Ou seja, a experiência do ateliê, da oficina, que era ali num espaço mais micro, na aprendizagem muito mais detalhada, que se perdeu na alta produção da indústria que nós conhecemos, ela é retomada de uma forma na possibilidade de compreendermos que a possibilidade do sujeito aprender por completo e ter prazer, à medida que ele consegue dominar a técnica, de querer fazer mais e melhor, é que dá a possibilidade desse impulso que é humano e que é básico, segundo o Sennett, de fazer algo bem feito. E isso se tornar um modo de viver, né? E isso, além de se tornar um modo de viver, a possibilidade de imaginar que nós podemos dialogar de uma forma que interligue a construção do meio ambiente nesse processo, interligue a compreensão do slow, do mais lento, né? Não do tão enlouquecidamente furioso, a ideia da produção absoluta. Então, essa perspectiva de fazermos
sabendo o que estamos fazendo e pensando ao mesmo tempo, tem uma complexidade. E é dessa complexidade que nós queremos falar e pesquisar enquanto diálogo dentro da nossa linha de pesquisa, porque nós temos, então, a professora Eliane e o professor Daniel, que foram orientandos da professora Leia, né? Então, nós temos feito um tensionamento entre essa compreensão do mundo que é extremamente rápido e simultâneo com um mundo que está aí necessariamente lento para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir e produzir conhecimento. E produzir conhecimento dentro de uma relação de responsabilidade com o meio ambiente, numa relação equitativa, onde mulheres e homens, onde todas as outras possibilidades de experiências das sexualidades hoje em dia tão mais visíveis estejam presentes, onde negros, negras, índios, né, nosso país maravilhoso, coloridíssimo, pode fazer uma outra produção enquanto artesanato. Então, assim, essa é com certeza uma paixão, como dizia a Beatriz, nós fomos picados por essa paixão. E para terminar, eu gostaria de lembrar um pouquinho o quanto que essa percepção ela é dada a partir de um processo pedagógico, né, de pessoas que fazem parte da rede da gente. Então, eu lembro aqui meu orientador, Newton Fischer, né, que foi a pessoa que, com certeza, fez uma diferença enorme na minha formação e que faz da percepção do compromisso de produzir conhecimento uma lógica que integra, uma lógica que faz construir. E nessa percepção é que eu vou mostrar para vocês esse material aqui, que eu vim acompanhada das tecelãs, né? Esse material é um material feito por essas mulheres lá de Alvorada, e elas dizem o seguinte: nossa, se esse pessoal, porque elas, sabe para onde elas vendem isso aqui? Para a Itália. Então elas dizem assim: nossa, se eles souberem que isso aqui vem de Alvorada. Ou seja, por quê? E se elas souberem que são feitas por mulheres que tiveram que sair da escola, que correm para casa, dão comida para os filhos, voltam correndo, fazem aquele trabalho 8 horas por dia, né? Se souberem, não sei, né? Então, um dia, tem uma feira de artesanato aqui, latino-americana, no gasômetro, e nós estimulamos. A gente sempre pergunta: mas vocês nunca foram numa feira? Não dá tempo, né? Aquela coisa. Então, mas um dia elas foram. Aí eu cheguei lá, elas disseram: fomos na feira. E você não vai acreditar. O nosso material estava exposto lá. E a gente queria comprar. Muito obrigada.